Bom dia, mulheres! Que a paz do Senhor esteja no meu coração, no seu coração. E o devocional hoje vai ser uma forma diferente. Eu pedi para que o Espírito Santo me iluminasse. E quando a minha casa silenciou, eu fiquei aguardando esse momento e pedindo: Senhor, me ajuda, porque é um devocional que faz 2 anos que o Senhor está amadurecendo essa cura dentro de mim. E para entregar uma cura, para liberar, para levantar um altar de testemunho, somente embaixo de muita oração, embaixo de muita... de pedir para o Senhor ter misericórdia mesmo. E depois de alguns anos, o Senhor veio como um bálsamo, lavou a minha alma. Foi algo extraordinário e eu precisava compartilhar nesse devocional. Mas antes, vou abrir com a minha oração. Pai, em Teu nome, que o Senhor agora, que eu seja instrumento da Sua palavra, que o Senhor libere sobre mim e sobre essas mulheres um bálsamo de cura através desse testemunho, através dessa palavra que eu preciso entregar, que foi gerada dentro de mim e que vai ser liberada, Pai. Tudo é no tempo certo, é no seu tempo, Senhor. O Senhor vai nos amadurecendo, o Senhor vai nos moldando. E hoje eu agradeço, Senhor, para o Senhor ter paciência comigo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mulheres, o devocional de hoje ele se encontra em Colossenses 3:14. É bem curtinho, mas como diria minha amiga Bruna, é como se engolisse uma feijoada, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Em Colossenses 3:14 diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mulheres, esse devocional, como eu falei, foi gerado já há alguns anos dentro de mim, mas eu preciso contar um testemunho que fala muito desse devocional. Lembra ontem eu falei assim, tem mães e madrasta aqui dentro desse devocional? Então, venha ouvir o devocional dessa segunda-feira, porque o Senhor colocou uma cura dentro do meu coração. E abrir essa cura é realmente levantar um testemunho, levantar dentro da minha casa algo que parecia impossível aos meus olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E há 2 anos atrás eu conheci uma mulher, que inclusive ela é guardiã da mesa aqui também. O nome dela é a Tayane, a gente chama ela de Tay carinhosamente. E Deus colocou a Tay na minha vida. E a Tay, ela tem um filho que é só do esposo, de sangue, né? É filho do esposo. Quando ela conheceu o esposo dele, ela tinha 4 anos. E hoje o filho dela tem 20 anos. O filho dela, por quê? Porque quando ela começou a contar a história dela com o filho, ela falou assim: o meu filho. Ela nunca referia-se ao filho do marido. Ela sempre falava, o meu filho. E eu acompanhei a Thay nas redes sociais e ela sempre postava: meu filho hoje se formou. Que orgulho do meu coração. Aí eu falo, gente, que lindo, uma madrasta, né? Pra quem tá olhando de fora, uma madrasta falar o meu filho. Por que o meu filho? Porque realmente ela foi a mãe dele. Ela que mandou pra escola, quando tava doente, ela que levou no médico. A mãe realmente abriu mão para que ela cuidasse. Ou seja, só Deus sabe como é cuidar do filho, vamos dizer o seguinte, bem claro, da outra. Como deve ser difícil. Mas Deus moldou o coração da Thay de uma certa forma, de uma forma com muito amor, que ela conseguiu transmitir isso pra mim. Então eu falo, gente, será que é possível uma madrasta amar desse jeito? Aí o Senhor falou no meu coração, não é o sangue, é o amor. Gente, isso me emociona muito, porque
toda vez que eu via, né, algumas vezes que eu via a Thay com o filho, ai, hoje meu filho fez isso, ai, meus filhos, olha os meus filhos, a filha realmente de sangue dela com o esposo e o filho que ela criou, né, e Deus foi me tratando com isso. Onde eu quero chegar? Os meus bloqueios em relação a isso. Eu tenho a filha do primeiro casamento e a minha filha tem uma madrasta. E eu fui tão bloqueada nessa área que a madrasta, e aquilo, eu falo assim, meu Deus, e o meu ego humano, né, falava, ai, imagina que eu vou falar com a madrasta, imagina. E há 2 anos atrás, logo que eu conheci a Thay, minha filha tem um bom relacionamento com a madrasta, e a madrasta realmente é uma pessoa muito boa na vida dela. E não tinha por que eu criar essa barreira. Foi aquilo que eu criei na minha cabeça das madrastas. E mesmo porque eu não fui criada por madrasta, fui criada por pai e mãe. Mas eu falo que a nossa crença, aquilo que a gente acredita, nos limita muito. E quando a Lauren, 2 anos atrás, chegou pra mim e falou assim, mãe, vai ter um evento na minha escola, eu gostaria muito que a minha tia, a madrasta, fosse. Naquela hora eu falei, ai meu Deus, o Senhor já tá me moldando, como é que eu vou dizer não? Porque é algo que vai acontecer realmente. Na hora eu, filha, tá tudo bem, imagina, vamos! E foi um momento muito importante. A madrasta super respeitosa, uma pessoa realmente muito carinhosa com a Lauren, uma pessoa bacana. Assistimos a apresentação da Lauren, a Lauren estava super feliz, que é a minha filha mais velha. E no final da apresentação, nós tiramos uma foto junto. Ou seja, nesses 7 anos, o nosso primeiro vínculo foi ali. Tiramos uma foto junto, eu guardei, compartilhei com uma amiga, com uma guardiã da mesa aqui também. E mandei, falei, olha amiga, como Deus vai moldando, como Deus vai tratando o nosso coração. E enviei para ela, e isso silenciou dentro do meu coração. Mas vira e mexe essa, como que eu posso dizer? Madrasta vinha no meu coração e falou assim, nossa, né, por que eu criei essa barreira? E Deus foi me tratando. Não precisa ser assim. Até tinha um vídeo de uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, da internet, que acompanhei ela por um tempo e ela falava, eu criei os meus enteados e eu sou uma boa drasta. Eu não, na forma dela ver, claro, cada um tem respeitando também as suas, os posicionamentos, cada um tem a sua mentalidade e Deus trata cada um de uma forma. E eu achava muito bonita, ela falava assim, eu quero os meus enteados perto de mim, porque eu escolhi estar com o pai dele, quando eu escolhi estar com ele, eles já vieram pra mim. Então eles são um presente na minha vida, porque eu não posso ter filhos, ou ela escolheu não ter filhos, mas eu escolhi viver com alguém que já tem. E aquilo Deus foi tratando no meu coração, Deus foi tratando. E esta semana, eu tava ouvindo uma ministração e a ministração falava assim, honre as mulheres que sentam à sua mesa. E se a gente parar para pensar, a madrasta indiretamente, ou o filho que a gente cuida, é alguém que senta à nossa mesa. Honrar mulheres que estão perto de nós. E isso mexeu muito com o meu coração. E além de mexer com o meu coração, mexeu em algo muito profundo, em desbloquear aquilo que eu tinha criado uma barreira desnecessária entre a madrasta da minha filha e eu. Eu falei, gente, quantos anos se passou e eu não consegui liberar esse muro, né? Criei um murão bem forte, bem resistente. Por quê? Mas é a madrasta. Mas eu não quero ter contato, eu não quero ter problemas, eu não quero que ninguém encha o meu saco. Então é melhor o quê? Fechar o muro. Por quê? Porque quando a gente
é insegura, quando a gente tá com... Quando a gente passou por alguns traumas mesmo, a gente simplesmente, a gente não quer falar assim, não, vou colocar esse muro porque eu não quero mais ter acesso, eu não quero que ela me acesse. Mas foi através de outras mulheres, por isso que eu falo, ande com mulheres curadas naquilo que você ainda está bloqueada. Por quê? Porque através da vida da Thay, eu consegui entender que não precisa ser assim. E um bloqueio, ele pode impedir uma conversa, um agradecimento, uma honra. E Deus foi trabalhando. Quando foi essa semana, eu falei, chega. Eu não quero mais deixar esse muro, eu quero realmente acabar com essa barreira, eu quero me libertar disso, eu não quero mais carregar uma mala que não é minha. Lembra, a gente vê muito meme, e isso é real. Quando você carrega algo que é pesado, você não pode voar alto. E já lá 2 anos, né? E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui entender, mulheres curadas não competem. Mulheres curadas, elas honram. Como é difícil a gente, bater continência para outra mulher. Faz quanto tempo que você não bate continência para outras pessoas? Por quê? Mas porque ela fez isso para mim. Imagina. E o nosso ego faz o quê? E muito pelo contrário, a madrasta da minha filha é uma fofa, ela respeitou o meu processo, ela entendeu os meus bloqueios. Eu mandei uma mensagem explicando isso pra ela, você me desculpa porque eu tive que me curar e Deus foi curando alguns processos dentro de mim. E já fazia algum tempo que eu queria agradecê-la por cuidar da minha filha, né? Porque tem a época de férias, ela passa com ela. E Deus me libertou. Então, mulheres, você que cuida de um filho que não é seu de sangue, mas está dentro da sua casa, hoje Deus fala para você, honre a madrasta ou a mãe dos filhos. Porque quando a gente escolhe estar ao lado de uma pessoa, a gente também abraça toda uma história. E tem uma outra parte, lá em Colossenses, deixa eu verificar aqui, não, 1 Pedro 2,17 diz o seguinte, honrai a todos. Ou seja, quando a gente abre essa honra com respeito, com integridade, outras portas vão se abrindo dentro de nós. E assim, eu anotei algo muito importante aqui. A honra e a gratidão não retira a nossa posição. Ela não vai retirar quando você fala, poxa vida, eu honro a vida daquela mulher. Muito pelo contrário, ela só aumenta o nosso nível espiritual. E foi muito legal. Ontem, nesse domingo, eu tive com a Thay novamente e ela falou algo muito que tocou meu coração. Ela falou assim, Lu, quando o meu filho se formou, a mãe de sangue dele me mandou um texto que eu chorei, que eu me emocionei. E aquilo novamente já fez, falei, meu Deus, que coisa linda, que mulher amadurecida no processo. Foi incrível. Ou seja, muitas vezes é muito difícil da gente liberar os nossos filhos para que outras pessoas cuidem, para outra mãe cuidar. E Deus usa pessoas. Às vezes a gente fala assim, ai Senhor, muda fulana. Deus vai ter que mudar eu primeiro. Primeiro eu, para depois os demais, né? E o tempo, só o tempo ele consegue encaixar algumas coisas dentro de nós, que às vezes não é tempo não de idade, porque tem mulheres muito maduras, né, que elas falam assim, até essa semana eu tava conversando com uma moça, que ela falou, eu ainda brinquei com ela tava assim, finalizando um ciclo com o ex-marido, eu falei, daqui a pouco você bloqueia ele. Ela falou assim, não amiga, eu não bloqueei ninguém. Eu falei, uau, amadurecida no processo.
Porque às vezes a gente fala assim, vou bloquear todo mundo para ninguém ver nada. Ou seja, quem que é a bloqueada? Sou eu. Aí o Senhor veio, né, com bálsamo essa semana, veio me curando e fala assim, fala sobre as mães e as madrastas, fala para elas que ninguém tira o lugar de ninguém, pelo contrário, quando a gente honra, Deus vem com bálsamo no nosso coração, Deus vem nos honrando. E existe algo bonito quando entendemos que é honrar alguém. Não diminui o nosso lugar, pelo contrário, ele não retira nem a nossa posição, ele revela a maturidade. A segurança é quando nós entregamos, né, a Deus, Deus, me cura nesse... E às vezes a gente fica buscando, né, Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura, mas a gente não quer. Quantas vezes eu falo, ai, Senhor, me cura disso, já falei, nossa, vou, né? Mas eu não me posicionei. E a gente tava falando disso nesse domingo. Se posicionar. Quantas vezes você só, vou fazer, vou me posicionar, mas não boto o pé. Então, quando nós batemos continência para outras mulheres, nós subimos um degrau maior de maturidade espiritual. Então, mulheres, que nós aprendemos a bater continência umas para as outras. E principalmente começa dentro da nossa casa, quando a gente honra as pessoas. Porque, a madrasta não é da família, realmente, mas é alguém que vai estar ali, a não ser que você não queira, né? Mas vamos dizer assim, pro resto da vida. E nós falamos sobre isso ontem. A madrasta, ela vai estar num casamento, no aniversário, ela vai estar quando for avó, no primeiro ano do neto. Então, se você não construir algo saudável, algo leve, isso realmente vai virar o quê? Um fardinho nas suas costas. Vai levar algo que você vai arrastar. Você vai arrastar mágoa, você vai levar ressentimentos. E só em Deus. Viu? E o Espírito Santo, ele não é acusador, não. Ele é quem nos convence. O Espírito Santo vem convencendo, olha. E foi muito legal, porque falando no Espírito Santo nos convence, me lembrei. Lembra de 2 anos que eu tinha tirado a foto com a madrasta? Uns dias, toda essa semana, eu tava mandando umas fotos no grupo das amigas e rindo. Olha isso! Olha nós estamos irreconhecíveis. Daqui a pouco eu fui buscar mais fotos. E chegou na minha foto com a madrasta. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração. E aí? Tá na hora de você se curar disso? Tá na hora de passar para o próximo nível? Manda uma mensagem. Agradece. Bate continência. Que você vai estar deixando o seu fardinho de lado e vai estar pulando para o próximo nível. Mulheres, eu falo que para fazer esse devocional assim foi algo... Depois de anos o Senhor me espremendo, eu falando, eu não quero, Deus, eu não quero sair, eu não quero soltar, eu não quero. E o Espírito Santo me convenceu. Naquele momento, como eu falei, o muro desabou. Falei, chega, não preciso mais ficar com meu coração endurecido, mesmo porque ela não fez nada. Mas devido aos meus bloqueios, eu fiz o quê? Bloqueei. Então hoje, mulheres, nessa segunda-feira, que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, que habita dentro de você, te convença de bater continência para mulheres, para sua mãe, para sua sogra, para sua tia, para sua prima, para sua chefe. Por mais que seja difícil às vezes a gente reconhecer, a gente bater continência e agradecer. Olha, obrigada por me ensinar, obrigada por ser quem você é na minha vida, obrigada por me mostrar. E é muito interessante sobre bater continência uma para as outras, porque na minha mesa esses dias tomando um café com uma amiga, eu falei, nossa, eu acho linda a forma que você reconhece quando você erra.
Ela fala, ai amiga, errei. Puxa vida, olha, pagando vergonha no cartão de crédito ainda, parcelado em milhões de vezes. E eu falo, mas eu acho bonita a forma que você reconhece. Porque talvez eu, no meu ego, eu falo, errei, porque eu vou ficar quietinha, não vou falar mais nada não. E aí o Espírito Santo é que nos convence do quê? De levantar esse altar do testemunho. E aí foi muito interessante que no final de tudo mostrei a mensagem para minha filha, filha, olha, tipo, levantei bandeira branca, parei de, né, de sumir, parei de não agradecer mais, pelo contrário, agora agradeço, agora eu bato continência e é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, que nessa segunda-feira, mulheres, você que é madrasta, você que é mãe, aprenda a liberar os seus filhos e bater continência para as pessoas que estão do outro lado da sua mesa também. Ai, não quero mais, não. Viu? A gente que tem filhos com outra pessoa, a gente que precisa dividir, a gente precisa aprender a agradecer também. E depois, se o outro vai fazer, se não vai, aí não tá mais no nosso controle. Quando a gente solta esse controle, Deus vem com um bálsamo, como eu já falei. Ele vem ali honrando, ele vem ali nos direcionando e trazendo leveza mesmo para nossa vida, porque tem tanta coisa pra gente carregar, né? Não vamos carregar mais esse não. Então, essa manhã de segunda-feira, o Senhor preparou esse devocional e ele foi gerado assim, embaixo de muita oração, depois de muitos anos relutando, falando, não quero, eu não vou. Mas quando a gente abaixa o nosso ego, a gente vê que a gente não perde lugar, pelo contrário, a gente sobe o nível. Vou entregar esse devocional, espero que o Espírito Santo faça movimento dentro do seu coração, que ele consiga alcançar um lugar onde o nosso humano às vezes reluta, e é só ele, o Espírito Santo, que vai te convencer. Não vai ser eu fazendo o vídeo, né? Pelo contrário, quem somos nós aqui? Mas quando uma mulher vem aqui, faz um devocional, esses dias a gente estava falando, nesse mesmo dia, do devocional da Van, eu falo, gente, que paciência essa mulher tem. Eu falo que é lindo ela fazer o devocional, né? E com a casa em movimento. E é isso, a vida acontecendo e o Espírito Santo de Deus entregando através da vida dela. Só ela sabe o desafio que foi e que é. Mas é isso, quando a coisa tá ali, você fala, ai meu Deus, como é que vai ser? Você quer fazer tudo prontinho? Aí você fala, ai meu Deus. E quando você tá ali, você fala, oh, vou entregar do jeito que eu tô, Senhor, eis-me aqui. Faz um movimento e conecta tanto com nós do outro lado aqui. E o meu devocional de hoje é isso. Honrai a todos. 1 Pedro 2,17. Não se esqueça disso. Vou entregar para o Senhor esse devocional. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que nós como mulheres, Pai, que nós aprendemos a baixar a nossa guarda, o nosso ego humano, e que a gente possa olhar para Ti, entender que é o Senhor que vem com bálsamo de cura, que o Espírito Santo, ele não é o acusador, pelo contrário, ele é quem nos convence a nos curar, a nos libertar, a nos entregar, Senhor. Pai, que nessa segunda-feira o Senhor faça movimento dessa palavra nos corações das mãezinhas e das madrastas, que também muitas vezes são feridas, muitas vezes são machucadas por palavras ríspidas, que nós estamos feridas, nós estamos inseguras. Mas quando o Senhor habita, quando nós permitimos que o Senhor libere a paz dentro do nosso coração, nós somos transformadas, Pai. E quando nós aceitamos ser transformada, a nossa casa é outra, Senhor. E eu agradeço, Senhor, para o Senhor ter paciência comigo, para o Senhor ter misericórdia de mim, Pai. Obrigada, Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada e transformadora nas nossas vidas.
Mulheres, uau, pode soltar o cinto e vamos correr pra vida. Tenha uma semana abençoada e bom dia.